E no quadro Espaço Aberto eu converso com a doutora Mariana Molim. Ela é dermatologista, instalada na cidade de Lucas do Rio Verde, está fazendo um trabalho de excelência no sistema capilar. Sistema esse que nada mais, nada menos do que implante de cabelo. E é uma alegria poder receber você aqui, Mariana, mais uma vez no Espaço Aberto. Muito obrigada, Zico. Fico muito feliz de estar aqui. E é uma alegria também poder falar desse assunto. Haja visto que no outro quadro que você participou, nós deixamos uma expectativa aí para o telespectador para falar especificamente sobre implante capilar. Vamos dar continuidade nesse assunto hoje? Claro, vamos dar continuidade nesse assunto, que esse assunto é um assunto que está em alta hoje, né? Afinal de contas, a cirurgia do implante capilar é uma cirurgia nova que antigamente tinha muitos tabus. Então, os pacientes ficavam com aquela aparência de cabelo de boneca, aqueles pelinhos espetados, aonde nós víamos de longe que eles tinham feito. E hoje, graças à tecnologia que a gente tem de aplicação de fio a fio de cabelo, muitas pessoas que estão andando por ali, nós nem imaginamos, mas já fizeram a cirurgia do implante capilar. Quem pode realizar? Ó, uma vez nós operávamos muito pacientes que tem aquela calvície grau 6, que é aquela pessoa que é o careca mesmo, né? Aquele que a gente vê. Mas hoje nós estamos realizando essa cirurgia em pacientes cada vez mais jovens, porque quando as entradas vão avançando, vão mudando o contorno facial e isso tem incomodado os pacientes. E a busca pela jovialidade, por uma aparência mais harmônica, tem buscado tanto homens quanto mulheres. E repor as entradas do cabelo muda muito a autoestima. Então, geralmente nós realizamos em homens e de todas as idades, porque infelizmente, devido aos hábitos modernos, cada vez mais cedo os homens estão ficando mais calvos. Isso em consequência até mesmo por causa da queda do cabelo. Sim, com certeza. Hoje nós vivemos num mundo muito disruptivo, que é diferente da realidade a qual fomos criados. Então, muitas toxinas e muito um processo inflamatório tem acontecido e o cabelo, ele não é um órgão essencial para a vida. O cabelo é um anexo do corpo. Então, quando nós estamos com o nosso corpo inflamado, a primeira coisa que a gente faz é perder cabelo para deixar de doar energia por algo que não é tão importante para o corpo. E isso é muito comum em mulheres que estão no puerpério, que elas recém ganham neném e como a nossa energia precisa ir toda para a vida nova que se forma, tira energia do que não precisa, que é o cabelo. Uma coisa interessante que você falou, que o implante capilar ele se torna, digamos assim, até do careca até o jovem. E quando que você faz essa aplicação, essa microcirurgia pro totalmente careca, qual é o resultado que ele tem? A gente tem que pensar assim, a área que vai receber o cabelo é como uma floresta. Então pensa, se a gente tem todas as árvores agrupadas nesse canto, agora nós precisamos distribuí-las por esse campo. Vai ficar bem preenchido e vai ficar bem florestado conforme tiver muitas árvores. A gente só vai redistribuir. Então a cabeça é a mesma coisa. Se a gente só vai redistribuir esses fios, o paciente perfeito é aquele que a gente chama de careca cabeludo, que ele pode ser todo careca, mas ele tem muito cabelo nessa área aqui atrás, porque essa área aqui atrás, por um dom da natureza, esses cabelos não caem. Assim como a gente pode ver nas estátuas de Santo Antônio, por exemplo, que é o santo que todos conhecem, acredito que tu já tenha rezado para ele, né, Zico? Rezado para Santo Antônio, e que o cabelo aqui atrás ele não cai. Então a gente pega esse cabelo e distribui na parte da frente. Então quanto mais cabelo o paciente tiver para doar, melhor o resultado. Claro que a cabeça pequena também vai ajudar, mas o nosso segredo é ter bastante cabelo. Caso o paciente não tenha cabelo, não tem problema. A gente faz o transplante de áreas corporais, como pegar, por exemplo, pelos do peito. Só que tem que lembrar que o pelo do peito, ele vai mudar para a cabeça, mas ele não se torna cabelo. Ele vai continuar sendo um pelo. Então o crescimento dele vai ser pouquinho. Então ele vai servir apenas como um volumizador e não como um cabelo. Mas quebra muito o nosso galho.
Doutora, impressionante que você falou que você retira o cabelo da parte de trás e transpõe ele, né? Faz o implante pela parte de cima. De um a um? Um a um. Por isso que assim, a cirurgia do transplante capilar, se você for ver, em si ela é muito simples. A gente realiza com uma anestesia local e como um pelo que a gente mesmo arranca, que a gente vê a raiz, não é profundo, é superficial e a gente faz a relocação. Por isso que tem muita briga, mas é transplante capilar ou é implante? Na verdade, a gente faz o transplante do cabelo e a implantação. Por isso que os dois termos estariam corretos. E essa cirurgia é simples, é local, porém isso é feito milhares de vezes. Então, são cirurgias de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 folículos. Lembrando que cada unidade folicular pode ter até 6 cabelos. Então, você multiplica essas unidades foliculares pelo número de cabelos. Por isso que às vezes vocês veem na internet assim, cirurgias de 12.000 fios, 14.000 fios, 16.000 fios. É por causa dessa matemática. Em consequência, o tempo de uma cirurgia dessa chega a dar 4, 5, 6 horas. Na verdade, o tempo também depende da habilidade do cirurgião. Porém, o processo repetitivo de pegar primeiro a gente faz uma extração. Então, para tirar, a gente tira como se fosse com aquela serra boca, sabe aquelas serras redondas? Sim. Aquela serra broca, assim? A gente faz a mesma coisa. Então, você imagina que são de 4 a 6.000 movimentos desses para retirar. Isso que se você errar, ou tiver que pegar mais uma vez, já subiu para 8 a 10.000 movimentos. Fez esse movimento, nós precisamos separar esses cabelos, porque o tempo também depende da vitalidade do pelo. Então, nós vamos tirar daqui, os primeiros retirados serão os primeiros a serem implantados, para a gente ter mais sucesso durante a cirurgia. Além do que, nós não podemos colocar fios agrupados na frente, que esse é o segredo da cirurgia bem feito. Na frente tem que ser um a um, para ninguém perceber que você fez a cirurgia, para ficar como é na natureza. E todo esse processo vai sendo feito fio a fio, pega e despega, se escorrega, pega de novo, coloca, entrou, ok, colocou, não entrou, repete, não entrou de novo, repete. O que faz a cirurgia ser bem longa. São processos que levam no mínimo 6 horas, mas eu já tive cirurgias tão extensas que levaram até 16 horas. Mas o resultado disso, dessa paciência e dessa afinidade, desse trabalho com determinação, o resultado é extraordinário. Com certeza. Isso mostra o porquê tem tanto sucesso nos implantes capilares hoje. E porquê que é uma cirurgia que está sendo cada vez feita e difundida. A autoestima do homem eleva de maneira impressionante. Inclusive, como o resultado também demora, porque a gente sabe que o fio ele cresce 1 centímetro por mês. Então, até o processo final, são de 12 a 14 meses. E a gente acompanha o paciente nesse processo. O homem que veio fazer o implante é completamente diferente do homem que voltou para ver o resultado. Eles emagrecem, começam academia, mudam dieta, porque a autoestima volta. E eles voltam a fazer atividades e vivem bem melhor. E o telespectador que está acompanhando o nosso bate-papo e gostaria de ter mais informações sobre esse transplante capilar ou implante capilar, né? Que são os dois termos, né? Como deve proceder? Sim, pode deixar. Eu tenho o WhatsApp que atende as pessoas, que é 45991010321. E tem o meu Instagram, que é marianamolim.doc, que ali tem um destaque específico de implante capilar, implante de barba, implante de sobrancelha, que o pessoal pode estar dando uma olhadinha em algumas imagens. Doutor, obrigado pelo carinho, obrigado por ter participado conosco desse momento do quadro Espaço Aberto. Obrigada a você pelo convite. E o Espaço Aberto de hoje fica por aqui.